Olá, pessoal. O Câmara Aberta de hoje fala sobre saúde da mulher. O programa traz orientações a respeito de prevenção e tratamento das doenças ligadas ao sistema reprodutor feminino. Quem tira nossas dúvidas é o médico Roberto Maliano Moraes, presidente da Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Roberto também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Obrigado, Lael. Olá, telespectador, vai ser um prazer conversar com você e, quem sabe, tirar algumas dúvidas sobre saúde da mulher. Sem dúvida. A gente quer fazer um programa bem didático, doutor. Para a gente começar então, tem uma idade ideal para a mulher, para a jovem, para a adolescente buscar o ginecologista? Eu não costumo dizer que existe uma idade ideal, mas naturalmente as meninas, quando estão se transformando em mulheres, quando elas passam pela fase que a gente chama de puberdade, é mais ou menos nessa fase que elas começam a ter curiosidade com o seu corpo e suas mães começam a ter um pouco de preocupação acerca de como anda seu desenvolvimento, que elas procuram pela primeira vez o seu ginecologista. Que pode variar a idade aí. A idade pode variar, até porque, Lael, curiosamente, as mulheres estão experimentando a menarca, ou seja, a primeira menstruação, cada dia mais cedo. É uma coisa curiosa porque a idade em que as mulheres param de menstruar, a idade da menopausa, ela não vem se modificando ao longo dos anos, das décadas e dos séculos. Mas a idade de início da menarca, da primeira menstruação, ela está cada dia mais sendo precoce. Possivelmente porque, por conta de uma série de estímulos do sistema nervoso central, é preciso lembrar que o útero, os caracteres sexuais secundários que mostram que e diferenciam um homem de uma mulher, eles começam a ser estimulados a partir do cérebro, do sistema nervoso central. É possível que essa estimulação precoce do sistema nervoso, por conta de videogame, por conta de computador, por conta da modernidade. O ritmo de vida atual, né? O ritmo de vida atual tem estimulado o cérebro dessas crianças a cada dia mais se desenvolver mais cedo. E, naturalmente, elas começam a procurar mais cedo, por volta dos 9, 10, 11, 12, 14 anos, o ginecologista. Como é que funciona o ciclo menstrual, doutor? O que pode ser considerado normal, a mulher saber que está saudável, pelo menos no indício de estar dentro de uma normalidade? Então, naturalmente, as mulheres menstruam todo mês. E a gente considera que um ciclo menstrual normal é aquele ciclo onde, numa fase inicial, ela começa a produzir hormônios e preparar o seu ovário para uma ovulação. A ovulação é aquele momento do ciclo menstrual em que o ovário vai expelir um óvulo que, se porventura for captado por um espermatozoide, vai gerar uma gestação. Caso não aconteça a gestação, a menstruação, numa segunda fase do ciclo, vai aparecer. E ela se caracteriza pela eliminação de sangue pelo útero, pelo endométrio. Essa fase do ciclo menstrual das mulheres acontece no período que a gente chama de menacme, que vai desde a primeira menstruação, que falamos agora há pouco, até a última menstruação, por volta dos 50 anos de idade. É preciso, Lael, lembrar que as mulheres, ao contrário dos homens, elas nascem com uma quantidade de folículos ovarianos fixa. Elas, quando nascem, têm por volta de 1 a 2 milhões de folículos ovarianos. E elas vão perdendo esses folículos ovarianos ano após ano, e que quando elas chegam na fase da primeira menstruação, naqueles 1 a 2 milhões, elas só têm para gastar 500 mil folículos ovarianos. E a cada ciclo menstrual, as mulheres perdem 1.000 folículos ovarianos. E daqueles 1.000 folículos que elas perdem, apenas um a cada mês vai ser selecionado para, possivelmente, ovular e gerar uma criança.
A ausência desses ciclos, doutor, pode indicar alguma doença? Lael, é muito comum as pacientes irem no consultório do ginecologista e dizer: doutor, meu ciclo é irregular, ele vem 2 vezes por mês, tem mês que ele falta. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar as pacientes é sobre a questão dos intervalos entre os ciclos menstruais. Por exemplo, se uma mulher tem um ciclo de 28 dias, então do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, ela vai ter um intervalo de tempo de 28 dias. E esse intervalo de tempo, em algum mês do ano, vai significar que ela vai menstruar 2 vezes no mesmo mês. E não necessariamente por isso a gente vai dizer que o ciclo dela é irregular. Da mesma forma, mulheres que têm ciclos com mais de 35 dias, 40 dias, elas podem, por acaso, passar um mês inteiro sem menstruar. E necessariamente isso não significa dizer também que ela está com uma menstruação irregular. Uma vez que, se você for verificar num calendário o intervalo entre as suas menstruações, a gente vai ver que existe uma regularidade. Então, esse é o primeiro ponto. Orientar as mulheres para que elas identifiquem qual é a característica do seu ciclo menstrual. E a primeira característica é o intervalo entre as menstruações. A segunda característica importante é a quantidade de fluxo que ela apresenta a cada vez que ela menstrua. E a gente pede às mulheres que meçam isso, primeiro, se aquele sangue vem acompanhado de coágulos. E segundo, pela quantidade de absorventes íntimos que elas gastam, tá? Uma terceira característica que é bem importante para a gente classificar o ciclo e a menstruação como normal ou não, é justamente o número de dias que a mulher passa menstruada, né? Se a mulher passa mais de 10 dias menstruada, a gente já vai considerar que ela tem um ciclo acima do normal. Da mesma forma, os ciclos menstruais, eles podem vir ou não acompanhados de dores pré-menstruais. E quando isso existe, a gente diz que a paciente é portadora de um sintoma chamado dismenorreia, que pode ser fisiológico, mas também ele pode ser até incapacitante. Tem mulheres que deixam de ir ao trabalho de tanta cólica que sente. E nesses casos é preciso que o ginecologista esteja atento e a paciente também, para que se possa verificar se algum outro problema não está acontecendo com ela, como, por exemplo, é o caso de uma doença muito frequente no nosso meio, chamada endometriose. Em que momento, doutor, a mulher deve se preocupar em buscar ajuda médica, em perceber que algo pode estar fora ali da normalidade, do padrão, do que acontece mensalmente com ela, e que é melhor ir no médico para ver se não é algo mais grave, não é, como o senhor acabou de citar, um caso de endometriose ou alguma outra doença? Lael, a primeira pergunta que você me fez foi em que momento a paciente deveria procurar o seu ginecologista, e a gente teve mais ou menos uma orientação acerca disso. Agora, eu sempre recomendo às mulheres que elas devem ir ao ginecologista sempre, pelo menos uma vez por mês, até, digamos assim, o final da sua vida. Particularmente no período de sua vida reprodutiva. Porque não é só para investigar um sintoma, um problema que esteja naquele momento acontecendo para ela, mas também para a gente rastrear doenças que eventualmente possam estar acontecendo com as pacientes. Então, além desses distúrbios do ciclo menstrual, que a gente falou um pouco até agora, existem situações em que hoje no Brasil a gente recomenda muito fortemente que as mulheres procurem um ginecologista. Uma delas é a prevenção do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, no nosso meio, aqui na Paraíba, é a segunda causa mais frequente de câncer ginecológico na mulher. Em primeiro lugar, hoje, nós temos o câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa e é importante lembrar as mulheres que têm mais de 40, 50 anos que procurem o seu ginecologista e seu mastologista para fazer a mamografia e a prevenção do câncer de mama. E até bem pouco tempo, aquele que era considerado o câncer mais frequente no nosso meio era justamente o câncer de colo do útero. E para o câncer, nós, como não temos a cura, nós temos que nos prevenir. E a maneira de a mulher tem de se prevenir do câncer do colo do útero é fazer o exame ginecológico, fazer o exame de Papa Nicolau, uma vez ou 2 vezes
ou uma vez a cada ano ou a cada 2 anos. Aquele é um exame simples, é um exame indolor, que vai identificar aquelas pacientes que têm ou podem ter o câncer do colo do útero. Se elas têm uma doença que pode vir a ser o câncer do colo do útero, o ginecologista tem tranquilidade e tempo para tratá-la. Tem algum sintoma para se suspeitar disso? Essa é a grande questão. O câncer de colo do útero, ele geralmente é assintomático, porque o colo do útero e o útero, eles ficam escondidos, ao contrário do pênis do homem, que é exposto. O colo do útero, ele fica no fundo da vagina e a mulher não consegue vê-lo. Para o ginecologista vê-lo, ele tem que colocar um aparelho chamado espéculo e expor esse colo do útero. Então, na fase inicial da doença, a mulher não sente nada. Ela pode ter um corrimento, mas um corrimento pode ser uma secreção, uma infecção genital que não tenha nada a ver com câncer. Então, essa doença é silenciosa, mas afortunadamente, por sorte, ela dura cerca de 10 anos para que ela possa se transformar em câncer. Então, você tem tempo para fazer o exame de Papa Nicolau, para fazer a colposcopia, nos casos suspeitos, para fazer uma biópsia do colo do útero e, identificando uma lesão pré-maligna, tratá-la com segurança. O Papa Nicolau é um dos exames para diagnosticar? O Papa Nicolau hoje é o exame mais utilizado para rastreamento do câncer do colo do útero. Existe um outro exame chamado o rastreamento por DNA HPV. É uma técnica em que você identifica uma lesão pré-maligna. Eu queria dizer para você, Lael, que o câncer de colo do útero é uma doença sexualmente transmissível. Antigamente as mulheres não sabiam disso, os ginecologistas também não sabiam disso, e pelo fato de as mulheres não terem o hábito de procurar o seu ginecologista anualmente, elas passavam anos e anos com o HPV, que é um vírus alojado na sua vagina, que elas receberam esse vírus do seu marido ou do seu parceiro, que já recebeu de outras pessoas, e esse vírus, silenciosamente, ele iria provocar o câncer, e quando o ginecologista ia fazer o diagnóstico, era numa fase muito mais tardia, porque esse tumor que era pequeno já se transformou num grande tumor, começou a provocar sangramento nessa mulher ou dor quando ela tinha relação, e quando o ginecologista ia ver, estava lá o câncer instalado, já numa fase em que o tratamento não tinha mais como, digamos assim, ser curável, mas apenas um tratamento paliativo. Está inclusive havendo uma vacinação, né, no Brasil, focando as adolescentes, né, acredito que até 13 anos, se não me engano, para tentar coibir, né, que esses números desse tipo de câncer aumentem. Perfeitamente, Léo. E é uma excelente iniciativa do Ministério da Saúde do Brasil. Como ele disse, já se descobriu que o câncer de colo do útero tem uma causa específica, que é o HPV. O HPV é um vírus e, como um vírus, ele tem vários tipos diferentes. Tem aqueles vírus de HPV que provocam câncer, e a gente numera eles, e tem aqueles que não provocam câncer, só provocam verrugas genitais. Os mais frequentemente associados ao câncer são os HPV de número 16 e 18. Existem outros, mas esses são os mais frequentes. Então, se descobriu uma maneira de neutralizar esses vírus 16 e 18. Como? Através de uma vacina. Se pegou fragmentos desses vírus, se inoculou em pessoas e se viu que o corpo humano era capaz de produzir anticorpos contra esses vírus e assim impedir que ele pudesse, no organismo, provocar o câncer. Então, esses anticorpos, quando você faz a vacina, é o princípio de qualquer vacina, você injeta aquela substância cancerígena, no caso do câncer, não é? Mas que ela não tem potencial de provocar câncer na vacina, porque ela está inativa, mas ela tem potencial de produzir o anticorpo contra ele, o DNA. Então, toda vez que uma menina é vacinada, ela fica na sua corrente sanguínea com uma quantidade muito grande de soldadinhos, que nós chamamos de anticorpo, que vão defender o seu corpo contra o HPV. Então, quando ela começar a ter relação,
E é por isso que a gente recomenda que a paciente comece a usar antes de começar a ter atividade sexual. Quando ela começar a ter relação, se ela tiver relação com um parceiro, com um menino ou com um homem que tem o vírus, esse vírus não vai contaminá-la, porque ele vai chegar na sua vagina, mas ele vai ser destruído pelos anticorpos que ela possui. Essa discussão do HPV, inclusive, doutor, é tema do Câmara Jovem com a Luciana Ortiga, que vai para o ar na próxima quinta-feira, às 6h30 da noite. Ela explora mais esse assunto. E a gente faz uma pausa rápida aqui para o intervalo, doutor. Na sequência, então, continuamos essa conversa. Até já. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre saúde da mulher. Nosso convidado é o médico Roberto Malhano Moraes, presidente da Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Roberto, a gente tem uma dúvida aqui, que a gente pegou na internet, inclusive, né, na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. A gente sempre está comentando lá sobre os nossos programas e pedindo ao nosso telespectador, nosso internauta, que mande alguma pergunta, alguma sugestão aqui para o nosso convidado. E surgiu a questão da mãe acompanhar a filha na consulta médica. Há mais prós ou mais contras nessa situação, doutor? Olha, essa pergunta é muito interessante e eu te digo que ela tem as suas subjetividades e as suas peculiaridades. Vou tentar traduzir o que eu estou dizendo. Naturalmente, eu não obstaculo, particularmente, a presença de um acompanhante no momento da consulta. Principalmente pelo fato de eu ser homem e estar atendendo uma mulher. Geralmente eu atendo com um acompanhante na sala e muitas vezes a paciente ela vai ao consultório do ginecologista pela primeira vez com a sua mãe. Justamente por conta daquela preocupação que eu disse no bloco anterior, de saber se está tudo bem com aquela menina que se transformou em mulher. Acontece que, dentro desta consulta, Lael, muitas vezes a menina, a jovem, ela não se sente confortável e, particularmente, ela não tem coragem de colocar todas as coisas que ela gostaria na presença da sua mãe. Então, quando eu disse a você que existe um pouco de subjetividade, de peculiaridade, é porque nesse momento a gente tem que apelar para o bom senso da mãe e pedir a ela que se retire por algum momento para que a gente possa conversar com aquela paciente de maneira mais tranquila e naquele momento a paciente vai se sentir mais confortável e mais confiante de nos contar até sobre detalhes de sua vida íntima, que na presença da sua mãe ela fica intimidada muitas vezes de falar.
Tá aí, importante, né, esse esclarecimento. Outra questão, doutor. Eu vou te contar um caso engraçado que aconteceu no consultório. É que uma vez uma mãe muito ansiosa chegou com a filha e queria saber se a filha era virgem. Disse, doutor, você vai fazer o exame dela e eu quero saber se minha filha é virgem. Era uma menina que tinha seus 16, 17 anos e na hora da consulta eu disse, a senhora vai aguardar porque eu quero conversar com ela e examiná-la. No meu consultório eu tenho, além dos aparelhos de consulta, eu tenho um aparelho de ultrassonografia. E no final da consulta a própria paciente disse para mim, doutor, conta para minha mãe. Eu disse, tá bom, eu vou lá. E a mãe, muito ansiosa, quando saiu, fez, doutor Roberto, e aí, minha filha virgem? Eu disse, olha, eles são gêmeos. Porque ela estava grávida e era grávida de gêmeos. Então, você veja como as coisas são engraçadas e como é preciso, eu faço um apelo aos pais para se lembrarem do que eu vou dizer agora, como é preciso manter um diálogo mais aberto com os seus filhos, né? A gente, às vezes, quer proibir os filhos da gente das coisas e, no entanto, essa proibição, essa intimidação acaba afastando o filho e fechando uma porta de diálogo que deve sempre existir. As meninas hoje, no Brasil particularmente, elas estão cada vez mais engravidando mais cedo. Elas precisam ter o apoio da sua família, porque elas estão se orientando sexualmente no início da sua vida com as suas coleguinhas que têm tanta experiência quanto elas, quando poderiam ter essa orientação de um ginecologista ou mesmo dos seus pais. O ginecologista acaba fazendo papel de psicólogo por alguns momentos ali que seja, né, nessas situações. Eu atribuo que 70% da consulta da ginecologia e da obstetrícia é muito mais psicologia do que propriamente um problema físico que existe. Doutor Roberto, a gente tem outra dúvida aqui. Confiar na tabelinha para o planejamento da gravidez ou para evitar essa gravidez é um risco? Tabelinha dá em gol. Gol. Então, não confie em tabelinha. O ciclo menstrual da mulher, já disse agora há pouco, ele pode ser regular ou pode ser irregular. Mas a gente não pode prever com segurança o momento em que a menina vai ovular. E eu posso dizer que é um método extremamente falho para controle contraceptivo. A gente recomenda às mulheres fortemente que adotem um método contraceptivo eficaz. Esses métodos são os contraceptivos hormonais e a camisinha, ou os dispositivos intrauterinos, tá? Que são muito eficazes. Para as meninas mais jovens, Lael, eu recomendo que elas façam a dupla proteção. O que é isso? É um método contraceptivo hormonal, porque o anticoncepcional hormonal, eu digo a vocês com toda segurança, ele é muito bom para a mulher. Graças à anticoncepção hormonal, as mulheres hoje têm menos filhos do que tinham há 20, 30 anos atrás. As mulheres hoje podem participar em igual condições ao homem do mercado de trabalho, justamente porque elas têm os filhos quando querem. E elas têm os filhos quando querem porque elas têm o comprimido que é muito eficaz. Além da eficácia contraceptiva, o comprimido diminui o fluxo menstrual das mulheres, regulariza seu ciclo menstrual, é bom para a pele, é bom para o cabelo. E existem, sim, contraindicações, mas são muito poucas, tá? Não existe relação, por exemplo, do contraceptivo com o câncer. Existe, sim, um risco um pouquinho aumentado de tromboses, de tromboembolismo. Mas toda vez que uma paciente quiser escolher um método contraceptivo, ela procure seu ginecologista, que ele vai orientá-la. Mas além de usar o contraceptivo, pode ser um DIU, pode ser um comprimido, é importante para as jovens que têm vida sexual ativa que utilizem também, por segurança, a camisinha, o condom, o preservativo. E incentivar os rapazes também a utilizar. Mesmo que ela já tenha uma proteção contra a gravidez, a camisinha vai funcionar de proteção contra doença sexualmente transmissível. Então é muito importante isso. Se possível, use o comprimido e use a camisinha. Doutor, a gente falou um pouco sobre o câncer do colo do útero no primeiro bloco e chegou a citar a endometriose. Aí queria especificar aqui com o senhor algumas dessas principais doenças. A endometriose em si, o que é e como tratar?
A endometriose é o desenvolvimento do tecido uterino fora do útero. É basicamente isso. E ela acontece da seguinte maneira. Todo ciclo menstrual, quando chega-se ao seu final, ao seu prelúdio, ele termina com um sangramento. O sangramento significa dizer, aquele ciclo menstrual não culminou com uma gravidez. Então, o endométrio, que é um tapete que recobre a cavidade uterina, que é aquela porção mais interna do útero, uma grama que ali tem, ele vai murchar e vai ser eliminado na forma de sangue. Da mesma forma que ele é eliminado na forma de sangue e sai pela vagina, parte desse sangue, desse endométrio, dessas células, elas refluem pelas trompas e caem dentro da barriga da mulher. No primeiro momento, essa regurgitação de sangue para a cavidade abdominal provoca um pouco de dor na mulher. Mas esse sangue, essas células, elas tendem a ser eliminadas, destruídas pelo corpo. Lá não se sabe por que razão, uma parte das mulheres não conseguem destruir esses tecidos. E essa graminha, esse endométrio, ele acaba se implantando na cavidade abdominal e toda vez que um novo ciclo menstrual acontece, o estímulo hormonal faz com que esse tecido cresça, se inflame, provoque dor na mulher e sangre dentro da barriga da mulher. Pode ser necessário algum processo cirúrgico para cuidar disso ou Sim, não? É com sim, remédio? sim. Primeira coisa é que a endometriose, ela se caracteriza pela dor que a mulher sente associada ao ciclo menstrual. Essa dor, essa dismenorreia pré-menstrual, ela tem um caráter progressivo. Significa dizer que a cada ciclo menstrual ela vai piorando, a ponto de se tornar incapacitante. Muitas vezes, ela provoca uma inflamação tão grande na pelve da mulher que obstrui as suas trompas e provoca infertilidade. E o tratamento para esses casos mais graves é cirúrgico. Como é que nós fazemos o tratamento? A primeira coisa é dar para a mulher um remédio para bloquear o seu ciclo menstrual. Já que é o sangue que reflui, que alimenta a endometriose, a mulher tem que parar de menstruar. Eu quero lembrar para a telespectadora que uma vez me perguntaram se esse sangue que a mulher deixa de colocar para fora, de menstruar, se sobe para a cabeça. Não sobe para a cabeça. As mulheres na menopausa, as mulheres mais jovens que nunca menstruaram, elas não têm nenhum problema, nem os homens têm problema porque não menstruam. Então, a menstruação, embora seja um fenômeno fisiológico, ela pode ser suprimida, pode ser bloqueada sem nenhuma consequência para o órgão da mulher. E se ela tem endometriose e você bloqueia a menstruação, você então estaciona a doença. Mas se ela existe, hoje existe um tratamento, Léo, chamado laparoscopia, que significa dizer, você entra na barriga com uns canudinhos, porque hoje não é preciso mais fazer um corte muito grande na barriga da mulher para isso. A gente faz uma laparoscopia e através desses canudinhos a gente identifica os focos de endometriose que existem e queima eles. Tá? Muitas vezes essa endometriose está localizada no ovário, na forma de cistos. Não são todos os cistos do ovário que são endometriose. Existe uma característica muito clássica. O ginecologista vai saber identificar. E naqueles casos a gente vai no ovário e tira a cápsula do cisto e trata a mulher. Você fala em cistos. Cistos e mioma são coisas semelhantes, diferentes? A gente ouve muito esses dois termos quando fala de saúde da mulher. Sim. No organismo feminino, na região pélvica, nos órgãos genitais internos, no útero e no ovário, é muito comum se falar em cisto e se falar em mioma. A primeira coisa que eu quero dizer para você, Léo, é que são doenças benignas, não são doenças malignas. Existem cistos que geralmente estão localizados nos ovários que podem ser malignos, mas esses são exceção à regra. E existem características ultrassonográficas para ele.
A maioria dos cistos são benignos. Cistos são o quê? São tumores líquidos, cheios de água dentro. E miomas são nódulos do útero. E as pacientes perguntam, é tumor de massa, doutor? Porque eles são sólidos, é uma característica do mioma. Os miomas se localizam geralmente, na grande maioria das vezes, no útero, e os cistos, geralmente, são ovarianos. É possível tratar, às vezes, só com medicação mesmo, doutor, sem necessariamente uma cirurgia? A maioria dos cistos de ovário, eles são tratados sem qualquer tipo de medicação. São cistos ditos funcionais, cistos associados à ovulação. Às vezes, aquele folículo ovariano, ele não se forma e aquele ovário, o ovário é algo naturalmente produtor de cistos, tá? De folículos que muitas vezes crescem e assustam ao médico e assustam ao paciente. Quando existe um cisto de uma característica funcional, é fácil reconhecer isso pela ultrassonografia. A gente recomenda à paciente que tenha calma, se ela não está sentindo muita coisa, porque em 30, 40 dias ele vai desaparecer sem precisar de nada. Algumas vezes a gente dá um pouco de anticoncepcional para bloquear o estímulo hormonal e fazer o regredir mais cedo. Outros cistos, eles precisam de tratamento. E o tratamento também é feito por laparoscopia, é a retirada somente da cápsula do cisto. Se você tirar a cápsula do cisto, você trata a mulher. Doutor Roberto, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui hoje. A gente já precisa encerrar. Agradeço a sua presença. Volte sempre. Ok. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você pode interagir com a gente sempre pela internet, na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. A gente se vê. Tchau.